Mensagem recebida no dia 1º de janeiro de 2021, no ano da luz. Alguns dizem que aquele foi um ano de completa escuridão, de dor e de amargura. Outros dizem que foi de rompimento, solidão e desespero. Alguns cederam à desilusão, à revolta e ao medo. Dizem que foi o período em que inúmeras vidas inutilmente se perderam. Outros até que foi um ano que deveria ser deixado de lado e realmente esquecido. Tiveram aqueles que questionaram a ciência e a fé. A razão lhes faltava. Alguns cederam à indiscrição e à maldade. Dizem que a doença veio como um mal e não se sabia ao certo se era punição de Deus ou a causa dos homens. Casas, templos e educandários tiveram as portas pesadamente cerradas. O amor estava posto de lado. Há quem duvidasse que famílias inteiras pudessem ser forçadas à nobre e salutar convivência. O trabalho ficou escasso, faltou comida sobre a mesa e aquele fraterno abraço. Por medo da doença e da morte, alguns tiveram que aguardar socorro e amparo. Outros não resistiram à espera e, de corpo e alma, sucumbiram em desamparo. Os caridosos se recolheram, os egoístas se enalteceram. Sob a bruma espessa do desespero, da melancolia e do medo, juízes e verdugos surgiram inflados. Não se falava mais em guerra nem em fome. A violência retumbava em estardalhaço. A ignorância, antes oculta, procurava abrir espaço. Alguns temeram e foram tomados por dolorosa solidão. Talvez aquele ano devesse ser mesmo esquecido. Mas foi naquele mesmo ano em que surgiram as preces sinceras, assim como nascem os botões de pequenas flores perfumadas a anunciar a chegada da próspera primavera após um rigoroso inverno. Dizem que alguns venceram seus medos, outros acolheram em braços fortes toda a dor. Alguns em deferência se curvaram. Tiveram aqueles que com coragem estenderam as mãos, outros que de seus atos se envergonharam e temeram. Mentes barulhentas começavam a fazer estrondoso silêncio. Onde havia desespero, a esperança construiu nova morada. A doença, que antes era um mal, arrancou da alma a erva daninha e mostrou como um clarão um novo caminho. A aflição que açoitava o espírito combalido foi aplacada por sentida oração. Foi naquele mesmo ano em que, em cada lar, uma luz foi acesa. Alguns lábios oravam sem nada compreender, outros, em silêncio, transformavam todo ser. Alguns acreditavam no porvir, outros se dedicavam em construir. Triste foi ver que alguns definhavam em pura languidez. Mas tinham outros que, para nossa breve alegria, se regeneravam em franca subida. Os pensamentos que poucos ouviam vibravam as palavras de consolo que o nosso Pai com amor proferia. Para nós foi um ano cheio de luz. Cada oportunidade educativa bem aproveitada e nutrida, cada pensamento elevado e doação aos que pouco tinham, foram luzes que se acendiam em favor dos que sofriam. Quanto mais os homens reparavam o mal e se aproximavam da liberdade conferida ao espírito sadio, mais ruído as sombras faziam. Nós olhávamos com carinho e com fervor socorríamos a todos que com humildade pediam. Aquele ano não podia ser esquecido, devia ser profunda e intensamente vivido. Foi um período de inúmeras provas e expiações, em que a luz vibrou mais alto no coração dos que criam. Vimos desespero, desequilíbrio, ira, espanto e muito pranto. Nos momentos mais sombrios, clamamos com toda a força ao Pai Celestial que nos assistia. Pedimos que nos ensinasse a amar, a perdoar e a permitir reparar o mal com o bem. Pedimos que libertasse o espírito dos grilhões do egoísmo e da vaidade. Pedimos que curasse toda a dor e do mal nos livrasse. Assim,
o Senhor nosso Deus amorosamente o fez. Para nós, aquele foi o ano da luz ao qual rendemos a nossa eterna gratidão. Consolidava-se ali o aprendizado adquirido em diversas existências, e o trabalho foi filho dileto. Vozes se uniram a clamar em favor dos desafortunados. Mãos operosas se postaram em serviço. Houve consolo, cura e resgate. Foram os primeiros sinais da chegada da reluzente aurora. Quando rememoro as experiências vivenciadas, realizo que as provas foram superadas com luta e resignação. Diante de diversas e salutares experimentações, conto aqui a história do ano em que nos encontramos com Jesus, o simples e humilde de Nazaré. Paz e luz.